Agora vai, viu? Aí, Opa, aí, grande. Boa e noite, meu aí, querido. grande, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito bom estar falando com você e Tá bem, tô feliz, muito feliz. essa sua vinda aí para o Brasil aí, mesmo sendo uma visita rápida, mas muito proveitosa, e a gente tem que aproveitar os bons momentos, né? Não Eu que deixar passar. agradeço, eu que agradeço por permitir estar aqui mais uma vez, aprendendo com essa turma boa que eu sempre admirei. E aprendizado sempre, né? Muito Constante bacana. aprendizado. Nós marcamos para as 21, né, essa live. Queria deixar claro para as pessoas que a gente não vai tomar muito o tempo delas, mas vai ser É, importante para a gente tirar algumas dúvidas. Eu recebi algumas perguntinhas e que, assim, de fato, apesar de ser profissional da radiologia, a área forense não é minha área de atuação. Mas a gente que é da radiologia, conhecendo as técnicas, é, pode estar utilizando essas técnicas, seja qual for o segmento. Mas eu claro, separei aqui umas claro. 10 perguntinhas, para a gente não demorar tanto. Isso. Vamos lá. Faltam 12 E até minutinhos para a porque, gente. isso. E só para poder esclarecer também, agora lá na Austrália, é manhã. Sim, sim, É sim. manhã. Aqui são 9 horas da noite, lá são 10 horas. E eu trabalho para uma agência de intercâmbio pelo qual eu vou ter que apresentar uns relatórios. Então, daqui a pouco também eu vou ter que me despedir de vocês, que eu tenho que trabalhar para o pessoal de lá. Poxa, aqui é noite, Então, lá é manhã, então o lá é tempo não manhã. para mesmo. O tempo não para. Então, eu trabalho aqui, trabalho lá também. E o importante é que a gente consiga compartilhar conhecimento dos dois mundos. Não, show de bola, é isso mesmo. Então, dessas perguntas que eu tenho para te fazer, eu tentei, assim, ao máximo, reproduzir de uma forma bem real. Sim, Assim, eu só dei uma pincelada, porque às vezes a pergunta vem de uma forma que a gente não entende direito. certo. Qual a entonação da pergunta, qual é o. Mas aí eu consegui entender, e aí transferir aqui essas perguntinhas. E está faltando aqui, vamos lá, exatamente 10 minutinhos. Eu vou fazer a primeira pergunta, a gente Certo. vai movimentando aqui devagarzinho e conduzindo. Então, professor, a pergunta que quem fez foi o Marcos Maciel, ele é aluno da Unirb, e ele perguntou o seguinte: qual a importância da medicina legal para o profissional da radiologia forense? Eu achei uma pergunta interessante e a gente É, fica nessa dúvida também. uma boa pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aí a oportunidade, a iniciativa pioneira do Max em fazer essa live para poder a gente compartilhar informações. Isso para mim é bastante enriquecedor. Gostaria de ressaltar também que tem um profissional da radiologia chamado Wendel Luiz, que me ajudou muito em formalizar a consultoria nessa área de informação em medicina legal. Ele é tecnólogo de radiologia também e formado em Direito, ele tem pós-graduação e atua muito nessa área da radiologia forense e vem junto comigo ajudando a gente construir informações fidedignas para poder ajudar os profissionais de radiologia a construir uma história com segurança e saber que esta profissão ela só pode ser construída através de conhecimento, e conhecimento é poder. Quando você busca ter conhecimento, você pode ter a garantia que você vai abrir portas. Então, mais uma vez aqui, agradeço ao Wendel Luz, que nos prestou essa consultoria e vem prestando consultoria sempre que a gente solicita, ele está sempre disposto, é um profissional de São Paulo, mas está com um site também e uma página no Facebook, ajudando muito a dar informações acerca da radiologia forense. E todos os Que profissionais de legal. radiologia que de alguma forma contribuem, a gente tem que parabenizar
e abraçar a oportunidade de estar crescendo com informações diferenciadas. Com Então vamos certeza. lá responder a pergunta do Foi Marcos Maciel. Marcos Maciel, que perguntou a importância da medicina legal, não é isso? Para o Para o profissional profissional da radiologia forense. da radiologia forense. É importante saber que a medicina legal, que daí que vem os conceitos e terminologias e, historicamente, os métodos utilizados na radiologia forense. Ela utiliza de informações interessantes de fluidos, né, e materiais biológicos para poder justificar juridicamente, legalmente, todo o processo investigativo. Então, a medicina legal, ela consegue nos dar uma acurácia quando ela abraça a ciência para dar informações da estrutura biológica nesse material forense. Um show de bola, show de bola. A gente tenta resumir, até porque a gente vai ter uma aula extremamente Não, aplicativa, né? com certeza, com certeza. E tem outra perguntinha aqui. Esse é do Ramon Dias, da Unifax. Ele perguntou o Certo. seguinte: se Aí trabalharmos. Ah, só falou? para Foi, professor? entender. Não, só para entender, esses profissionais, eles são de radiologia, são de biomedicina, de enfermagem, porque a gente abriu muito, né? Isso. E aí a gente vê. Só tem a Não, faculdade, né? Só tem o nome da faculdade. é só o nome da faculdade, mas são de áreas variadas, viu? Tem Certo, odonto, tá ótimo. tem biologia, radiologia, biomedicina também. São Isso. várias áreas. Então, esse do Ótimo. Ramon Dias, da Unifax, ele perguntou o seguinte: se trabalhamos com radiologia forense, somos peritos? Foi uma pergunta que ele fez. Muito interessante. Muito interessante a pergunta do Ramon Dias, da Unifax. Se trabalhamos com radiologia forense, somos peritos? Ora, se o ramo é forense e você trabalha na área forense, de alguma forma você já conseguiu adentrar nesse segmento. Sim, eu posso te afirmar, o Ramon Dias, que sim, quer seja no âmbito judicial, né, respondendo aos questionamentos feitos de um juiz ou pelas partes, você pode ser um perito judicial e não precisa de concurso para isso. Você tem apenas que fazer um curso, se preparar e obter informações fidedignas para poder elaborar um laudo e justificar o seu expertise nessa área. Ou um perito criminal, respondendo às questões oriundas e de ilícitos penais. Então, no caso do indivíduo que é concursado, e ele faz o concurso, presta concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, ele vai ser um perito, sim, trabalhando na radiologia forense para elucidar. Ok? Que legal. Bacana. Eu acho que foi bem explicado aí. E no curso, que vai acontecer nos dias 25, 26, 27, a gente vai ter uma noção muito mais aprofundada, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. vamos lá. Temos uma pergunta aqui de Paula Couto, da FTC. Ela diz o seguinte: o profissional de radiologia forense trabalha radiografando cadáveres? Eu acho que é uma dúvida de muita gente, né, acerca dessa área. E bem interessante a pergunta da Paula Couto, né, da FTC. A primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala em medicina legal, em radiologia forense, a primeira coisa é que a gente só vai fazer exame em mortos, em cadáveres. Sim. A lei do engano. Lei do engano. Os exames serão realizados em vivos e em mortos, porque o IML ele está aberto para os exames de corpo de delito, que poderá ser em corpos de pessoas ou objetos, que a gente vai explicar depois no nosso curso. Então, para que as pessoas percebam, você pode fazer uma radiografia em uma pessoa que não necessariamente não está morta, mas sofreu uma agressão. Então, aquele exame vai servir para documentar exatamente e publicar, do ponto de vista judicial, o tipo de laudo que foi liberado, justificando que aquela pessoa sofreu uma agressão e aquilo se transformou em crime, consequentemente vai se arrolar um processo.
Então, pode ser feito em cadáveres, né, em mortos e vivos. E podendo utilizar não só raio-x, TC e IRM, se o ML disponibilizar. Hoje nós temos entendi. um sistema no Brasil um pouco precário desses aparelhos, mas alguns IMLs do nosso país já estão se equipando de tomografias e ressonância magnética, porque isso vai aumentar a acurácia e nós estamos investindo em um crescimento para poder acompanhar a dinâmica tecnológica do mundo. Espero ter atendido a resposta aí, né, tentado responder a pergunta Paula Couto. Foi ótimo. Foi ótimo, professor. Tem mais uma perguntinha aqui. Agora essa perguntinha, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Quais são os profissionais habilitados a trabalharem com radiologia forense? Essa pergunta foi do Bruno Matos, da Escola Baiana de Medicina. Quais são os profissionais habilitados a trabalhar com radiologia forense? Boa pergunta. Poxa, pergunta interessante do Bruno Matos, né, da Escola Baiana de Medicina. Então, Bruno, eu posso lhe dizer o seguinte: tanto o perito criminal, que é o ingressante por meio de concurso público, quanto o perito judicial eleito pelo juiz, devem estar devidamente inscritos em seus órgãos de classe. Então, no caso do perito judicial, o Código de Processo Civil determina como requisito direto a inscrição regular desse profissional em seu órgão de classe. Então, você quer ser um perito judicial e não precisa de concurso, mas você precisa estar cadastrado no seu conselho de classe. E aí, em posse do documento do seu conselho de classe, com um curso para perito judicial, onde você vai aprender a elaborar um laudo, você pode fazer inscrição para ser um perito judicial nos fóruns, sem precisar de concurso. E aí será chamado no momento que o juiz solicitar a presença de alguém com expertise naquela área, pelo qual não existe perito disponível no mercado. Agora, qualquer profissional que está devidamente capacitado profissionalmente, regulamentado pelo seu conselho de classe, em posse de um diploma, pode se candidatar e prestar concurso e ingressar nessa carreira pública de perito criminal. Muito bom, muito bom. Essa área, às vezes, o conhecimento não chega de uma forma mais clara, né, para todos. Então, muito bom. E o Wendel Luiz, só para ratificar aqui, o Wendel Luiz, hoje em São Paulo, ele já fornece curso de perito judicial, que é uma carência muito grande hoje no mercado. Hoje, nós sabemos que existe 1 milhão de processos parados por falta de peritos. E esses peritos não precisam de concurso. O importante é que você tenha a capacidade técnica, tenha um currículo que possa justificar que você está se candidatando nessa área, esteja inscrito no seu conselho de classe e faça, na verdade, o curso para saber preparar um laudo. O laudo judicial. E aí você pode ingressar nessa área. Então, é importante nós sabermos dessa nova oportunidade de mercado. E mais ainda, lá no nosso curso, a gente vai dar um upgrade nessas informações, porque nós sabemos que há uma dificuldade muito grande das pessoas se inserirem no mercado de trabalho, e você sabendo que existe mais possibilidades para você ingressar, consequentemente, você vai abraçar. Ok? Show de bola. Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Essa pergunta é da Gabriele Feitosa, é da Estácio FIB. E ela perguntou o seguinte: é um profissional em radiologia forense que realiza o exame de corpo de delito? Poxa, uma dúvida bacana essa. É o profissional em radiologia forense que realiza o exame de corpo de delito? Interessante. Responde aí, professor, então, nos ajude aí. Olha só. O exame de corpo de delito, como eu havia dito, ele pode ser feito em pessoas e ele pode ser feito em objetos.
Ora, se ele vai ser feito em pessoas e você é o profissional que realiza o exame utilizando o aparelho de radiologia, você sim, profissional de radiologia forense, fará. Mas se for em objetos, isso necessariamente não precisa ser você. Qualquer outro perito que está habilitado a verificar vestígios poderá fazer. Agora, quando se tratar de manipular o equipamento de radiologia, quer seja ele tomografia, ressonância, raio-x, só você fará. Então, o exame de corpo de delito é realizado em casos onde o crime deixa vestígios. Então, desta forma, os vestígios podem ser diversos. Então, vamos lá. Se for no corpo, você poderá, se o médico legista solicitar um exame de raio-x para verificar a agressão, para verificar a fratura, se for um caso de cadáver, você estará lá para fazer esse exame. Então, quanto aos vestígios, pode ser artefatos, sinais de violências, deixados no vivo ou no morto, que possam ser percebidos pelos exames de imagem. E aí compete exclusivamente só o técnico e tecnólogo de radiologia periciá-los. Só nós podemos periciá-los se for solicitado um exame em vivo ou em morto para poder verificar artefatos ou sinais de violência. Caso esses vestígios sejam para identificar arrombamentos, para ver, o exame de corpo de delito foi feito para quem violou de determinado computador, de determinada empresa, aí será feito por qualquer outro profissional habilitado que seja perito e que foi treinado para executar essa tarefa. Show de bola. Show. Temos mais uma perguntinha aqui. Esse aqui é do Mário Gomes, nome de ator, de artista. Mário Gomes é da Universidade Católica. Só tem gente importante aí, né? Participando. Ele é da Católica. E várias universidades, que isso é bom, né? É verdade. Então, os exames de imagem, seja raio-x, tomografia ou ressonância, quem vem primeiro? Essa pergunta me intrigou e eu fiquei também um pouco curioso. Eu acho que eu não sei se ele fala em relação à ordem de solicitações, eu não sei se seria bem isso, mas não sei se você entende. Os exames de imagem, raio-x, tomografia e ressonância, quem vem primeiro? A pergunta é bem interessante, porque parece que o ator aí, o Mário Gomes, pesquisou, ele não fez essa pergunta em vão. Porque sim. Existe um risco se você utilizar o exame no momento errado com aquele paciente que possui artefato no corpo. Imagine um indivíduo que tem artefato no corpo de projétil e foi submetido imediatamente ao exame de ressonância. O artefato vai se movimentar, vai gerar novas lesões e vai complicar exatamente a perícia. Então, a escolha do exame adequado obedece uma série de questões. Então, assim, para nós dependerá não apenas do tipo penal, né, lesionado, no caso do crime cometido. Chamamos de variáveis típicas, ou do tempo das lesões, ou do óbito. Então, as variáveis atípicas, que é a traumatológicas, tanatológicas, tudo isso terá que ser analisado. Porque o indivíduo que está no processo tanatológico, que são os processos de putrefação, dificilmente você vai conseguir fazer um raio-x, porque o corpo dele já está se desmembrando. Então, dificilmente você vai poder fazer manipulações para poder radiografá-los, né? Já está em estado de putrefação. Então, existem exames que vão dificultar determinadas técnicas. Então, quando você fala de exames traumatológicos, que você está envolvendo ali um trauma intenso ou uma fratura, mas aquela pessoa está viva, consequentemente, será utilizado o exame de raio-x primeiro, o exame de CT, que é muito adequado, porque você vai verificar ali se há fragmentos de projéteis, de arma de fogo ou até metais. Porque não necessariamente projéteis, mas metais também eles podem complicar. Vamos supor que o indivíduo caiu em um ambiente, ele foi empurrado, caiu em um local que tinha vários ferros, e alguns ferros penetraram naquele corpo. Aquele cara não poderá ser jamais submetido a um exame de imagem, porque há a possibilidade de ter metais, e esses metais se deslocarão dentro do corpo dele,
após ele ser submetido a um campo magnético. Vai provocar novas lesões e vai alterar a principal investigação, que era o motivo pelo qual ele foi solicitado aquele exame. Então, cuidado em solicitar o exame, ele tem que estar diretamente ligado ao profissional que possui expertise para saber as deficiências que aquele exame poderá causar a título de artefato e a título de prejudicar a investigação, e o médico, né, que pode ser o médico legista ou o radiologista que participa também do processo pericial. Um show de bola. Obrigado. Estamos tendo alguns comentários, porque às vezes não dá para a gente acompanhar a todos, mas agradecer alguns comentários do Mac Anderson, da Alessandra, que é minha aluna, e algumas outras pessoas que estão contribuindo aqui também. Mas, professor, tem mais pergunta aqui ainda. Então, vamos lá. Haja pessoal curioso. Vamos lá. Certo. Peraí. Tá aqui. Essa pergunta é da Maria Madalena, do IFBA. Sim. Ela não diz aqui qual é a função dela, qual é a profissão, não fala, viu, gente? Realmente as perguntas foram o nome, e a instituição e a pergunta. Então vamos lá. Ela perguntou o seguinte: quanto a traumatologia e tanatologia? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela quis dizer, acho que ela pediu para explicar, acho que é porque a pergunta, não entendi muito bem aqui a formulação, mas relacionado à traumatologia e tanatologia. Eu não sei se ela quer saber a diferença. Tanatologia. Isso. Talvez ela esteja querendo saber a diferença. Eu não entendi muito bem, não, mas vamos lá. Vamos tentar ajudar. Eu imaginei isso também. Talvez ela queira saber o que é traumatologia e tanatologia e a participação, né? Pronto. Sim. Então, primeiro vamos entender dentro da nossa cosmovisão da radiologia forense. Quando eu falo cosmovisão da radiologia forense, eu quero falar de uma visão globalizada de todos os conceitos que envolvem a radiologia forense, porque nós, como ciência da radiologia e participando da área forense, a gente tem que ter não só a visão das nossas técnicas, mas entender que nós participamos de todo o processo da medicina legal. E se você entende como um processo da medicina legal funciona, você fica ativamente no âmbito multidisciplinar, operacional, das técnicas utilizadas dentro da medicina legal. Então, ambas as disciplinas interferem diretamente na escolha dos exames e protocolos a serem realizados. Então, observe. Se tem a traumatologia e a tanatologia. Então, para você escolher um exame para ser feito na radiologia forense, você tem que entender cada uma delas. A traumatologia envolve exatamente a questão de fraturas, de traumas, de lesões. Já a tanatologia, não tem como negar. Se é tanatologia, significa que o indivíduo já está em estado cadavérico, ele já está morto. Então, consequentemente, isso irá interferir, porque os processos cadavéricos, a cada passo que você encontra um corpo num processo cadavérico, ele poderá ajudar ou dificultar um pouco a utilização das técnicas radiológicas. Então existe um período de aparecimento de determinados fenômenos cadavéricos, e isso são, às vezes, contraindicados para a realização de determinados exames. Então, isso vai interferir, como eu havia dito antes. Se o indivíduo está em estado de putrefação, você não pode usar uma técnica simples para poder fazer um raio-x, né? E no período gasoso, é contraindicado para os exames contrastados. E no pós-mortem, você não pode fazer um ultrassom, entendeu? Então, existe uma série de exames que você consegue mudar a sua dinâmica de execução justamente pelo estado que se encontra, tanto no ponto da traumatologia como na tanatologia. E os artefatos metálicos que possam ser encontrados nesse corpo, né? No caso da traumatologia, será contraindicado por exame de ressonância. Então, por aí você percebe, cada caso é um caso. Então, quando você entende exatamente como é que funciona tanto a traumatologia como a tanatologia, você consegue, de uma forma operacional,
exercer sua técnica radiológica com excelente qualidade e assim contribuir para a sociedade com exames que possam definir o caso jurídico ali em questão. Legal. Então, só para eu entender assim, muito rapidamente. Então, quando se trata de tanatologia, é estado cadavérico, É morte. o corpo já É morte. está... Sim, A sim. traumatologia, nem sempre o indivíduo está morto, então você pode fazer o exame de um indivíduo que sofreu um trauma, mas está vivo. Tem pessoas que sofrem um trauma e morrem. Mas Sim. tanatologia, normalmente o indivíduo já está naquelas fases entre a rigidez cadavérica, primeiro que começa com resfriamento cadavérico, rigidez cadavérica, o livor cadavérico, né? E aí você tem esses estágios que vão, na verdade, determinar toda a tríade da morte do indivíduo, que é o estado da tanatologia, que é o estudo da morte. É a ciência que estuda a morte. A traumatologia, como eu havia dito, estuda traumas. Sim. Então, pode ter traumas, está vivo, pode ter traumas e está morto. Mas tanatologia é só morto. E isso vai realmente ser determinante para poder você usar as técnicas de realização de exame. Muito bacana, bacana mesmo. Pelo menos ficou bem explicado, né, a pergunta. Eu acho que queria saber realmente a diferença, mas eu agradeço bem aí explicado. a pessoa, não estou lembrando o nome agora, mas Maria agradeço Madalena, do IFBA. agradeço a Maria Madalena por estar levantando essa lebre aí dessa questão, né? E a gente costuma dizer em inglês good question, né? Muito boa mesmo a pergunta dela, porque isso ajuda a gente, às vezes, esclarecer, e muitas pessoas, às vezes, teve essa questão e ele acaba ajudando a informar todos nós, e isso é muito importante. Não, com certeza. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, que eu anotei. Tá. Essa pergunta foi de uma pessoa que preferiu não se identificar, mas mandou a pergunta. Então... Já fiquei preocupado agora. Resolveu não se identificar e já fez. Foi anônima, às vezes fica com vergonha, mas é normal. Tá Mas é uma bom. pergunta legal, interessante. Perguntou assim, olha, esse curso precisa da autorização de uma delegacia ou do Conselho de Radiologia? Aí eu achei interessante o tipo de pergunta, mas assim, eu queria ouvir sua resposta, professor. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso aí? Não, repita aí de novo, só para eu sentir o peso da pergunta. Porque... Perguntou assim, esse curso precisa de autorização de uma delegacia ou do Conselho de Radiologia? Quer dizer, para se realizar o curso na área forense, precisa de autorização ou de delegacia ou de Conselho de Radiologia para se ministrar um curso? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Tá bom. Então, delegacia pouco tem a ver com os cursos na área forense, né? Porque informação ela é livre, né, de acesso a todos, né? Isso não envolve nenhum tipo de prejuízo que gere algum tipo de informação criminosa, né? A gente está levando conhecimento e conhecimento com referências, né? E a gente só faz um evento desse quando a gente tem presente nesse evento profissionais que são qualificados e credenciados para ministrar tais cursos. O nosso curso, principalmente, a gente chamou agentes de seguranças públicas, né, que são peritos do IML, né, o Torricelli Té, que é um perito renomadíssimo. Ele é chefe do IML no setor de entomologia. O cara fundou, né, o setor de entomologia forense. É um dos profissionais extremamente respeitado no país, né? Temos a Liz Magalhães Britos, que é da Odonto Legal, é uma profissional extremamente capaz também, já tem capítulos de livros publicados aí, né? Ela é perita do IML. Temos o Sargento Anderson, né? Que é perito lá da Polícia do Exército, é uma pessoa que eu admiro muito.
também está fazendo parte desse evento, renomado, né, que é uma profissional de altíssima qualidade, eu a conheci. E assim, eu posso assim, falar um pouco até deles, porque eu não conheci o Torricelli, eu fui aluno do pai dele, e o pai dele já Eu falava com também. muito orgulho. O pai dele já Eu falava também com muito fui. orgulho do filho. E eu fiquei fã dele só porque o pai dele falava dele lá em sala de aula. Falava com muito orgulho. Isso para mim é muito bonito. Quando o pai Não, fala com de orgulho do certeza. filho. E depois eu vim conhecê-lo através de trabalhos que ele realiza. E fiquei assim encantado com o profissional que ele é. Um cara extremamente dinâmico. O cara está procurando sempre levar informações da sociedade e contribuindo com um trabalho belíssimo. A Liz Magalhães Britos, eu tive a oportunidade de ser orientado na minha pós-graduação pela mãe dela. E a mãe dela, na Que época, ótimo. disse assim, olha só como a vida nos faz. A mãe dela disse para mim, olha, Silvestre, a minha filha, eu tinha uma pós-graduação em tomografia e ressonância na época, eu montei junto com Arivaldo Barreto, e nós Sim, colocamos sim, a mãe dela para amigão. ser a professora lá, e ao mesmo tempo também eu fazia pós. Olha que coisa interessante. A mãe dela, como orientadora, disse assim, olha, eu tenho uma filha que está fazendo mestrado e ela precisa dar aula. E nessa época eu era coordenador da Unime. E quando ela me deu o currículo da menina que eu vi o currículo dela, eu disse, poxa, é de um profissional dessa que eu quero trabalhando comigo. E imediatamente a contratei lá na Unime para ela ser professora e dar aula de odontologia e magnificamente nós ficamos amigos e sempre parceiros em vários eventos que eu consegui criar. Quando eu fui o coordenador do curso de Medicina Legal, Investigação Criminal lá na Escola Baiana de Medicina, imediatamente a convidei também para participar. A Guida Saldanha fez parte do curso de tomografia e ressonância também, e eu percebendo, a menina tem uma capacidade incrível. Nós fizemos o nosso TCC junto. Na verdade, eu aprendi muito com ela, devo muito a ela, porque ela, nesta época, me apresentou os detalhes, os melindres da medicina legal. E eu sempre gostei de investigação criminal. O Antônio Carlos, que é um nosso amigo em comum, Sim. sabe bem disso, porque eu, desde pequeno, fui escoteiro, depois servi o Exército, vi a Polícia do Exército, fiquei fazendo treinamento lá dentro da Polícia do Exército, na parte de investigação criminal. Então eu aprendi muito, mas a Guida, ela tinha assim uma expertise muito grande nos detalhes de investigação forense, que me ajudou muito a crescer, e nós fizemos o nosso TCC e atingimos a nota máxima. E imediatamente também eu percebi a capacidade profissional, técnica e responsabilidade que ela tinha, e a convidei para ser professora também da Unime, e ela foi professora durante o período que eu era o coordenador de lá. Assim como eu abri a oportunidade para muitos profissionais, depois da minha pós, Show de eu bola. contratei para poder ser professores, porque eu percebi que pessoas honestas e dignas que possuíam a capacidade mereciam a oportunidade. Então, Isso mesmo. é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrado nisso. E agora, só para finalizar aqui a questão da pergunta, que eu acabei fugindo para poder justificar o porquê. Para poder justificar que a gente não faz um Sim, evento se não tiver profissionais de qualidade. Não isso justifica. Se não tem mesmo. qualidade, eu prefiro nem fazer. Até porque eu tenho responsabilidade com isso, porque eu sou um profissional que já tem anos no mercado, sempre trabalhei com responsabilidade. Então, se eu tenho pessoas que têm conhecimentos até mais que eu quero do meu lado porque eu vou aprender. Eu não tenho essa Com vaidade, eu tenho certeza. humildade. Aprender significa estar perto de pessoas com conhecimento. Então, não precisamos de delegacia para nos autorizar e nem MEC. Isso é um curso de extensão, é um curso livre. Nós precisamos apenas Isso de mesmo. profissionais com competência, qualidade técnica e certificação que possa nos passar conhecimentos verdadeiros. E quanto ao Conselho de Classe, que é um órgão que eu tenho um grande respeito, pelo qual eu já fui diretor do Conselho também, o Conselho ele tem responsabilidade em fiscalizar o exercício legal da profissão e atividades que venham a ferir a deontologia profissional. É isso que o Conselho tem
responsabilidade. Ele não pode ficar correndo atrás de cursos, até porque o conselho tem tantas outras responsabilidades e competências para assumir, que ele não vai ficar correndo atrás de cursos e seminários que estão sendo feitos por aí. Agora, é óbvio que ele vai, talvez, contraindicar se alguma coisa venha ferir praticamente a deontologia profissional. Não é o nosso caso, que nós nos pautamos sempre na ética, estamos nos envolvendo com profissionais altamente qualificados, e eu, que já venho no mercado há um tempo sendo professor de cursos universitários, professor de cursos técnicos, cansei de montar cursos tecnológicos em várias escolas, autorizei vários cursos pelo MEC, como o da FTC foi autorizado por mim, o da Unime eu autorizei e montei o curso da Unime. Então, assim, eu tenho orgulho da minha história e jamais faria algo que pudesse ferir a imagem da categoria e da classe. Ok? Show de bola, é isso mesmo. Boa resposta. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade. Eu acho que as pessoas depois têm a possibilidade de assistir, né, a live. Eu acho que é possível. Eu Não sei sei. dizer, mas acho que é possível sim. E aí talvez essa pessoa. Eu também não sei como é que funciona. Eu não sei se fica gravado. Eu também. Se a pessoa não está ao vivo aqui com a gente, ela pode assistir depois. Eu acredito que sim. Sim, Mas, sim. assim, pelo menos para quem está, ficou bem respondido. E o que eu tenho para dizer é que eu e o Silvestre, nós temos amigos em comum. Na verdade, assim, nós temos praticamente dois amigos que... eu sou amigo dos dois que são amigos do Silvestre, né, de você, e que no final das contas cria um triângulo de amizade. E que isso aí a gente se respeita, um respeita o outro, Claro. e como você falou, sempre com humildade, bondade no coração, a gente não tem maldade, o que é para falar, a gente está falando um com o outro ali, um está corrigindo o outro, e a gente vai levando. Então, assim, a relação de respeito, isso é o mais importante, independente de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa acessível, uma pessoa aberta a aprender, como eu havia dito. Eu não Olha o tenho Anderson aí, síndrome do palco. o Anderson entrou aí, eu super indico, parabéns pela iniciativa. Show de bola, meu querido. Eu estive com o Anderson hoje, a gente bateu um papo legal, e aí eu falei com ele que você tinha mandado um abraço aquele abraço de urso, bem apertado. Valeu. Então, queridão, e aí, vamos finalizar aqui? Pronto, Deixa eu ver se porque também que o tempo está urgindo aqui. Isso mesmo. Então, um grande abraço, obrigado pelo seu tempo. A gente está junto aí nesse evento aí, organizando, e você com a parte científica toda, porque a expertise toda é sua, deixar claro aqui que a expertise desse tipo de curso, desse tipo de projeto é do professor Silvestre. Eu não tenho expertise na área forense, mas eu estou colado aí com pessoas boas e pessoas de responsabilidade. É o caso dele, viu? E Agora, temos outros amigos também que são... Só para registrar, o Sargento Anderson, ele vai fazer a palestra com a gente, ele é perito do Exército. Eu tive a oportunidade, antes de vir para a Austrália, dar o treinamento lá na Polícia do Exército, na formação de perito, porque eu sou faixa preta também, 5º Dan, então eu dou o curso de defesa pessoal. E agora o Exército soube que eu estou de volta, né, temporariamente, e já me chamou para poder dar um start na formação dos novos peritos, tanto na parte de defesa pessoal, como na parte de informações interessantes na área de medicina legal. Então eu me sinto honrado por isso, porque você vem fazendo um trabalho sério e o resultado é sempre as pessoas querendo que você repita a dose. Temos amigos que dizem, você já está com 51 anos, você já está velho, você ainda luta. O homem preparado, eles têm que estar sempre em condições de enfrentar a batalha do dia a dia. Então eu digo para vocês, na minha vida toda, eu sempre enfrentei novos desafios. Existem 2 datas na sua vida que jamais serão mudadas, a do seu nascimento e a do seu falecimento. Mas entre essas 2 datas, todos os seus desejos ocultos e encantos secretos poderão ser transformados em realidade. Então, disseram que o indivíduo mais velho, ele começa a ter declínio. No meu cérebro, eu entendo o seguinte,
eu envelheci cronologicamente, eu tenho Sim. 51 anos, mas me sinto disposto a fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer com 21. Então, quem determina a sua competência e a sua idade é a sua mente. Uma mente próspera jamais envelhece. Não, com certeza. Então, mandar um abraço para todos. Eu não quero esquecer o nome de ninguém. Foi passando rápido aqui as pessoas que estão na live com a gente. Eu vi aqui o Clériston, entrou Anderson, entrou Alice, alguns alunos. Entrou, o Carlos Júnior entrou também. Um abraço aí a todos, viu? Obrigado pela E só tenho a oportunidade, agradecer. Marcos. Eu que agradeço, agradeço. Com certeza. Nos falamos em breve, viu, professor? Em Estamos breve, em juntos aí breve. nessa rede. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.